Mas tá aqui, gente, tá aqui. Eu apresentei textos bíblicos que vai vir um cidadão, sei lá, o Josefino, não sei da onde, vai colocar assim: olha só, o adorador de Ellen White, já colocou texto de Ellen White, eles adoram Ellen White, olha lá, é a doutrina da cabeça de Ellen White. É um cidadão ignorante, né? É massa de manobra de Satanás. Esses são os comentários que eu coloco aqui. No vídeo de hoje você vai ver o Frei Gilson ensinando você a não receber a marca da besta. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Que bom que essa semana consegui parar para poder gravar esse vídeo, né? Estava com o computador quebrado, mas consegui aí consertar, deu certo, estou aqui gravando e que bom, né? É uma correria também aqui no meu distrito. Falando nisso, quero convidar você que é de Bebedouro, Monte Azul, aqui da região, para estar conosco nos nossos cultos que acontecem aos sábados, quartas-feiras e domingo, né? Tem um endereço passando aqui para você poder vir nos visitar, né? Esse final de semana teremos o Miro Fonseca, um entusiasta aí do Ministério dos Desbravadores, né? Então venha participar com a gente, será na sexta-feira, dia 14, das 7h30 da noite, e ao sábado de manhã, a primeira hora lá em Bebedouro e a segunda hora aqui em Monte Azul Paulista. Então estamos preparando tudo com muito carinho para receber vocês, tá bom? Quero convidar você a assistir os últimos vídeos, né? O último vídeo aqui eu falei sobre a teoria dos 7 papas, dei algumas sugestões, acho que foram 4 propostas, e todas contra aquela de que tem 7 papas a partir de 1929 e tal, né? Que algumas pessoas gostam dessas teorias da conspiração. Isso sim é teoria da conspiração, né? Então tem vídeos aí sobre a reação sobre o pastor César Cavalcante, né? Tem bastante visualização lá. É um vídeo longo, comprido, e as pessoas assistiram, né? Vieram várias críticas para mim, sobre mim, contra mim, né? Depois desse vídeo, interessante, né? Sobre o Iago Martins também, tem uma resposta aí para você assistir. E um vídeo recente aí que acredito que é muito bom, que é sobre as filhas de Babilônia. Nós adventistas acreditamos, temos uma crença sobre quem são as filhas de Babilônia. Então tá aí o vídeo para você assistir. Eu entendo que você vai aprender muito sobre profecia, Bíblia, teologia. Beleza? Se inscreve no canal, curta, compartilha, porque hoje nós vamos ver um padre falando sobre a marca da besta. E, gente, eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Agora um padre falando sobre isso me deixou assim curioso. E eu fui na internet, então, depois que eu assisti um vídeo dele, do Frei Gilson. O Frei Gilson tem feito um trabalho excelente aí, né, na área dele, né, como um padre, fazendo live com milhares, né, de pessoas ao vivo. Fantástico o trabalho dele. Então esse vídeo aqui, gente, não é contra a pessoa dele, né? Acredito que ele é uma pessoa sincera, e Deus tem filhos em todos os lugares, né? Apesar das pessoas falarem que nós adventistas somos exclusivistas, que salvação só tem na igreja adventista, é bobeira, né? Mas enfim, Deus abençoe o Frei Gilson, o trabalho dele. Mas a fala dele me deixou assim curioso, né, sobre esse pensamento. E aí vi outros vídeos dele falando a mesma coisa, sobre a marca da besta, a imposição da marca, como que vai ser, não pode comprar, vender. E ele apresenta a teoria dele, né, e também algumas sugestões, aplicações. Interessante. Então eu peguei um vídeo só, depois você pode pesquisar, você vai ver que ele vai ampliando a ideia em outros vídeos, né? Mas esse vídeo aqui já nos ajuda muito a entender esta questão da marca da besta segundo o pensamento de Frei Gilson, tá certo? Vamos lá, vou colocar aqui o vídeo na tela para vocês. Está aqui o Frei, olha aí. Vamos escutar o Frei, o que ele diz aí a respeito da marca da besta. Olha que interessante. Besta. E que só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta. Só que se você tiver a marca da besta, você não vai pro céu. Você vai começar a fazer parte do anticristo. Ei, isso está na Bíblia, sim ou não? Ou eu estou inventando? Eu já disse para vocês, na minha opinião, essa marca da besta é o sistema do anticristo. É o sistema. Se você entrar... Olha só, ele falou assim: eu estou inventando, estou na Bíblia. Então ele está usando a Bíblia como referência. É interessante isso, né? Sabendo que os católicos romanos, eles têm a Bíblia como inspiração, mas não é a única regra de fé, né? Existem outras
outras regras de fé para ele, né? Mas ele está falando para um público que acredita que a Bíblia é inspiração divina, né? Mas até quando a Bíblia é regra de fé, ensino para o Frei Gilson, né? E ele fala que essa marca da besta é sobre um falso sistema, e nós adventistas acreditamos dessa maneira, né? Que é um falso sistema, é um tipo de uma nova ordem mundial, né? Uma união do político com o religioso, né? Tudo para, de alguma maneira, ter adoração para si, né? Então vamos lá, continuando. O que ele diz? Do sistema, você vai poder comprar e você vai poder vender. Se você não entrar dentro do sistema do anticristo, você não vai poder comprar e não vai poder vender. Por isso eu digo, vá exercitando. Vá treinando não se apegar a bens materiais. Porque vai chegar um dia que para você comprar, vai ter que entrar no sistema. O sistema... Olha só. Então a sugestão dele é que vá treinando. Vá treinando para ficar sem as coisas, né? Eu vejo isso também no movimento adventista, viu? Porque nós acreditamos que haverá sanções, boicotes, perseguição, né? E muitos começam a querer se preparar. Mas de que maneira? Já vi histórias de pessoas procurando cavernas. Eu acho um absurdo isso, né? Para poder se esconder, procurando cavernas, né? Indo por meio do mato para se esconder. Nós cremos que chegará um momento que Deus vai guiar o seu povo para sair das grandes cidades e encontrar refúgios em lugares mais afastados, né? Mas esse negócio de vai treinando, tem povo aí vendendo tudo, né? Indo por meio do mato, fugindo da missão de Deus, que é pregar o evangelho, né? E de alguma maneira eles acreditam que treinando ou se preparar para essas provas é expertise. Não, é expertise. Então eu tenho que me preparar financeiramente, eu tenho que aprender a viver com pouco, porque depois eu vou passar fome, eu vou passar dificuldade, então eu tenho que treinar. Queridos, não é assim que funciona. Deus protege o seu povo. Se a fidelidade a Deus está fazendo com que você não tenha sustento, não tenha condições, Deus vai prover para você, querido. Né? Então assim, a preparação, desculpe o padre, o Frei Gilson, né? Não é treinar para conviver com pouco, né? Isso a gente tem que ser no dia a dia, né? A gente não tem que alimentar riquezas para nós, para o nosso conforto, é verdade, mas não é uma preparação, um exercício para um futuro difícil, né? É pela fé que o justo viverá, é assim que funciona, né? Muito bem, vamos lá, continuando. Para entrar no sistema do anticristo, então eu vou ficar sem comprar. Se para vender eu tenho que entrar no sistema do anticristo, eu vou deixar. Mas peraí, como é que vai ser? A gente vai passar fome? Não sei. Vai ser bem legal. A gente vai ter que se unir. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Talvez plantar junto. Sei lá como que vai ser. Eu só sei de... Então, esse tipo de informação causa pânico, né? Pânico nas pessoas. Quem é adventista me assistindo sabe disso, né? Tem pessoas que têm medo da perseguição, medo dos eventos finais, porque vai passar fome, necessidade, né? A gente não tem que ter medo dos eventos, queridos. A gente está do nosso lado. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Deus vai cuidar do seu povo, né? Vamos lá. Uma coisa, no sistema do anticristo eu não quero estar. E a marca da besta eu não quero ter. Uhum. E como é que a marca da besta vai seduzir as pessoas? Verdade. Dinheiro. Okay. Bem-estar. Vai colocar na sua cabeça, você precisa de bem-estar. Você precisa desse dinheiro. Então entra no sistema. Aí vocês falam, Frei, isso que você está falando é teoria da conspiração. Vai ver países aí que já existe o que eu estou falando. Vai ver, a pessoa é cristã, ela não tem direito a determinadas coisas. Não tem. Já existe. Então olha só, a afirmação dele, perceba a colocação dele, né? Que em outros países, se você se declara cristão, você não tem trabalho, você não tem direito a isso, tal. Então dá a entender na escatologia do Frei, de que se você se manifestar como cristão, você será perseguido, né? Como foi antigamente, né? Com Roma perseguindo os cristãos e tal, né? Mas não é assim que a Bíblia apresenta, porque o poder que se levantará, ele parece cordeiro, mas fala como um dragão. É um cristianismo que se apostatou. Então dizer que é de Jesus não tem nenhum problema nos tempos de hoje, tá? O que o Apocalipse está apresentando para o futuro próximo, né? Não é dizer que é de Jesus e aí você vai ser perseguido. Não é isso, isso é uma cortina de fumaça, ok? Nós não seremos perseguidos por ser cristãos, mas seremos perseguidos pelo aquilo que nós acreditamos ou não queremos acreditar.
Esse é o ponto, né? Ser cristão, você vê que hoje o cristianismo está ficando água com açúcar, né? É modinha ser crente, né? As pessoas têm abraçado religião, tem um movimento dos desigrejados, tem um movimento que não se importa muito com a religião, que é a questão de liberdade, mas está chegando um momento em que as coisas elas vão mudar, né? Essa liberdade que eu tenho hoje para exercer fé naquilo que eu acredito, chegará um momento que o que eu acredito vai ser tão ofensivo para outras pessoas que são cristãos, também dizem que são cristãos e não vão suportar aquilo que eu acredito, né? Então nós seremos perseguidos não por ser cristãos, nós seremos perseguidos pelo que nós acreditamos ser o cristianismo. Pense nisso. O que eu tô falando já está acontecendo. Em outros países já acontece que cristãos, se não entram no sistema daquele governante, ele começa a ser, tá bom, você não quer entrar, mas também você não pode comprar isso. Você não quer entrar, mas também você não pode fazer isso. Para quem acha que é teoria da conspiração, tá na hora de você começar a estudar um pouquinho como é a realidade de alguns países por aí. Então tá, entenderam então a tese do Frei? Ele começou muito bem, né? O sistema falso, legal, né? Vai seduzir com questão econômica, porque o texto é claro que não vai poder comprar e vender, né? Só que aí ele dá aquela sapitada que para mim é uma cortina de fumaça, é levantar um problema para poder desviar o foco da verdadeira situação, né? Então eu vou apresentar aqui o que nós adventistas cremos, né? Algumas coisas particular também do que eu creio sobre como será essa questão dessa imposição da marca da besta e o tal decreto dominical, ok? Como que é isso, pastor? Então, de maneira rápida, sucinta aqui, eu quero apresentar as informações. E tem algumas profecias, algumas declarações de Ellen White, né? Eu vou contrariar algumas coisas aqui, porque dificilmente eu uso o texto de Ellen White, mas hoje vai ser importante usar não como regra de fé, né? Mas como uma profecia que, se cumprindo, demonstrará que a igreja adventista tem o dom de profecia, né? Eu já acredito que ela já tem, né? Mas como é uma profecia que a gente acredita para frente e não se cumpriu, então isso vai nos ajudar a dar mais, como posso dizer, um aspecto de curiosidade para quem não crê no espírito de profecia, no dom de profecia de Ellen White. Enfim, vamos lá, vamos para a tela aqui, deixa eu colocar aqui, vamos lá, apertar os botãozinhos aqui. Aqui, ó, aperta aqui. Acho que já apareceu aí pra vocês, né? Apareceu, né? Deixa eu ver aqui. Muito bem, tá aqui na tela, legal. Vou colocar uma canetinha, né? Beleza. Gente, este PowerPoint eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, o link para você entrar no grupo do Telegram, beleza? Lá vai ter esse PowerPoint simples, mas de alguma maneira sistematiza as nossas ideias aqui, tá? A ideia que eu quero apresentar. Bom, do que o Frei está falando? O Frei está falando desse seguinte texto aqui, ó. O texto está em Apocalipse capítulo 13, do verso 15 ao 18, né? Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre esse texto, né? Você pode procurar aqui, eu explicando isso aqui. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender. Então é realmente um boicote econômico, né? O padre está certinho em falar essa questão. E olha só, se não aquele que tem a marca, né? Tem um vídeo eu explico sobre isso, né? Tem a marca, tem o nome da besta e tem o nome da besta e tem o seu número. Então aqui nós temos marca com relação a marca tem relação com a propriedade. O nome da besta tem a ver com intelecto, né? Pensa igual, tem o mesmo pensamento, né? O nome tem a ver com o caráter. Então tem propriedade, tem sobre caráter, tem sobre o número do seu nome, tem a ver com o aspecto econômico. Então a marca da besta, gente, não é apenas como alguns querem taxar como uma coisa só. É você aceitar por completo, né? Quer seja por questões religiosas, quer ser porque você concorda
com as atitudes, quer ser porque você se submete ao poder econômico. Então, essa submissão completa faz com que você adere a esse sistema para então estar marcado com a besta e poder comprar e vender, ok? Então, como seria isso na prática? Como as pessoas seriam marcadas, né? Como isso de forma visível? Porque o padre, o Frei falou muito bem, né? Não, mas eu não quero receber a marca da besta. Não, eu não quero fazer parte desse falso sistema. Não, eu sou cristão e sou fiel até o fim, né? Percebe, gente, que seria muito fácil identificar, aquilo lá é a marca da besta. Se você colocar aquilo, se você aceitar aquilo, então vai te levar para o inferno. Ninguém vai querer. Então perceba que Satanás está preparando um engano. É um engano, gente. É um engano. Ele vai tentar desconfigurar aquilo que Deus quer, a ordem de Deus, para os seus bel prazeres, né? Então tá, vou construir a ideia para vocês aqui, ok? Vamos lá. Avançando, a base. Vou apresentar textos na Bíblia que falam sobre a lei de Deus, a ordem de Deus, em toda a Bíblia aqui. Claro, é um resumo, né? O primeiro texto está lá em Eclesiastes capítulo 12. Diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus, presta atenção nas palavras, tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é dever de cada judeu. Ah, não está escrito isso? Ah, tá, porque esse é o dever de cada levita da antiga aliança. Esse está escrito aí? Não. Tem traduções que falam que esse é dever de todo homem, antropósta, apesar que é ish, né, no hebraico. Mas enfim, a humanidade, né? Porque Deus há de trazer juízo, Então, mandamento ligado a juízo, né? Todo juízo de todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, já temos lá no Antigo Testamento, falando sobre fidelidade a Deus, temer a Deus, guardar os mandamentos, porque Deus traria juízo sobre essa terra, beleza? Avançando. Em Isaías agora, guarde bem o testemunho, né? Tá falando ali, tá falando dos profetas, né? A Torá, né? Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Olha só, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então, olha, Isaías falando como é importante, né, guardar a palavra, o testemunho, obedecer, e que haveria um selo, selar a lei no coração dos meus discípulos, né? Tem o texto que fala sobre isso, devia ter pegado aqui para mostrar para vocês, né? Continuando. Porque esta é a aliança, agora em Jeremias, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, no Antigo Testamento, Jeremias falando. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, olha lá, na mente, na testa, lhes imprimirei as minhas leis. Então aqui, alguns falam assim, tá vendo? Vai mudar, porque Jesus vem para ampliar a lei, ele muda, então ele troca, muda o sábado, domingo, né? Tá liberado comer qualquer coisa, não mudou, porque agora é uma nova aliança, né? Mas não é isso que o texto diz. O texto diz assim, imprimirei as minhas leis. As leis anteriores, as leis que já foram dadas, não tem uma renovação de lei. Então é um absurdo quando as pessoas dizem que na nova aliança são novas leis. Absurdo, não está dizendo isso. Nós não temos prova disso, né? As pessoas colocaram na cabeça que mudou. Não, agora em Jesus tudo mudou, que Jesus é o meu descanso, né? Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, né? Porque eu sou o descanso. Mas Jesus diz que é a porta também. Jesus diz também que é o pão. E aí, o que a gente faz? Não precisa comer mais? Que em Jesus nós temos o nosso pão, né? Então é um absurdo que o pessoal tenta, eles se esforçam para quebrar a lei. Eu fico indignado com isso, né? E aí jogam sobre nós a pecha de legalista, lá, os adventistas, lá, só fala de sábado, só fala de lá. Não, a gente só fala de sábado, a gente fala de fidelidade a Deus, a lei, né? Ah, mas ninguém consegue guardar a lei. E eu vou dizer para vocês sobre isso. Eu quero até colocar a tela aqui, deixa eu voltar aqui. Esse negócio, isso me pega, viu? Isso me pega. Mas ninguém guarda a lei, né? Vocês falam que nenhum adventista guarda o sábado como deve ser guardado, né? Gente, olha só. Nós nunca, vou falar aqui, eu, Adriano Cecílio, eu nunca vou guardar a lei perfeitamente como Deus espera de mim. Como assim? Como assim, né?
Eu nunca vou guardar a lei perfeita. Eu sei que quando na glorificação, quando o mal, o pecado for extirpado, eu, Adriano, glorificado, sem a presença do mal, serei fiel, perfeito, estrito, perfeito, eu acredito. Mas enquanto Cristo não volta, eu tenho condição de guardar a lei de Deus. É verdade, eu tenho condição, mas eu não tenho condição de guardar a lei perfeitamente, como se espera, como Deus espera de mim. Porém, todavia, entretanto, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sabe me julgar sobre se eu estou sendo perfeito guardando a lei ou não. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu chego para minha filha e falo: filha, tem que arrumar esse quarto, olha as paredes, olha o chão, a roupa tudo espalhada. É lei, filha, você tem que arrumar o teu quarto, você tem que arrumar o teu quarto. E minha filha assim: papai, tem muita coisa para fazer, né? Para arrumar o quarto dá muito trabalho. Eu falo: filha, você tem que fazer como eu te ensinei, faça você também. Se você me ama, me obedeça, limpe o teu quarto. Então minha filha, na sua limitação de uma criança de 6 anos, olha para aquela bagunça daquele quarto e fala assim: olha, é impossível eu guardar a lei do meu pai, mas eu vou tentar. E aí eu passo, depois de um tempo, olho no quarto, vejo roupas jogadas ainda, bagunça para todo lado, porém, todavia, entretanto, eu olho para a parede que estava suja. Existe lá uma imagem, uma cena esbranquiçada, como se alguém tivesse passado um pano para limpar a parede. E eu percebo que a minha filha se esforçou e foi lá e limpou a parede. E eu vou dizer para ela o seguinte: filha, parabéns, você está sendo obediente ao papai. Mas pastor, ela não arrumou, tem um monte de coisa para fazer isso, eu sei. Mas na limitação dela, ela já deu o primeiro passo, ela já começou a limpar as paredes. Agora eu espero que depois, quando eu voltar na próxima vez, não esteja só a parede limpa, né? Mas o chão, as roupas já estejam guardadas e assim por diante. Enquanto ela estiver caminhando, guardando a lei, se esforçando, eu vou entender que ela é perfeita em guardar a lei. Deus, quando olha para mim, me esforçando para guardar a lei, Ele entende que eu sou perfeito. Perceba? Então para com esse argumentinho: nenhum adventista guarda o sábado quando deve guardar. Porque gente, é balela isso aí, né? Pessoas que não querem se comprometer porque preferem ficar com o conforto, né, do seu trabalho, né, porque não querem perder a faculdade, porque na sexta-feira à noite tem que ir na aula e já é sábado, né? Pessoas que preferem o bem-estar econômico. Então é melhor pisar na lei de Deus, é melhor dizer assim: foi abolida, não precisa guardar, Jesus cumpriu, Jesus é o descanso, não, isso é para os judeus. Percebe o engano? É isso que é importante. Os adventistas aqui não estão falando de lei apenas, estão falando de obediência a Deus, aos mandamentos de Deus. Então nós esforçamos para ser fiel, para ser perfeito diante dos olhos, né, como eu expliquei na ilustração passada. Mas o mundo está se unindo para seguir os próprios interesses e pisar na lei de Deus. Não mudou. A igreja agora, ela começou a guardar o domingo, porque Jesus restou no domingo, né? Então o mundo, a economia gira e temos que trabalhar aos sábados. Que negócio aí, gente? Sábado, para com isso, né? Todos nós somos cristãos, vamos se unir nesse propósito. Vocês aí, vocês são legalistas, né? Olha só. Então, lembra que eu falei? Nós não seremos perseguidos porque somos cristãos. Nós seremos perseguidos pelo aquilo que nós acreditamos que é o cristianismo. Voltemos aqui. Me empolguei aqui na fala porque tem coisa que fica entalada aqui pra gente, né? Tem que sair. Muito bem. Então eu disse aqui, estava falando sobre a lei, né? Não existem novas leis que vai imprimir na nossa mente, né? É as leis que já existiam no passado, né? Muito bem. Avancemos então. Outro texto. Agora é uma profecia de Daniel, gente. Olha aqui, Satanás levantaria um poder, e esse poder faria o quê? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. É muito claro, já temos um spoiler do final dos tempos. Esse poder que se levantaria, e nós cremos que esse poder aí, o chifre pequeno de Daniel, é o poder romano. Ele mudou a lei, mudou os calendários, né? Esse é um tema para outro vídeo, né? Mas se Satanás conseguindo mudar os tempos, ele vai poder dificultar a nossa localização no tempo e das profecias. É um assunto para outro vídeo, né? Mas aqui ele vai mudar os tempos e a lei de Deus. E mudou, gente, mudou.
Sempre foi sábado, desde lá do Éden. Aí o povo mudou, mas quem mudou? A Bíblia não deixa evidência. Assim diz o Senhor, não será mais o sábado, será o domingo, será a sexta, será a quarta, não é mais sábado, não tem isso. Então parem de inventar. Tudo bem. Olha aqui, agora lá em Ezequiel 11:20, leia o capítulo, capítulo 20, tá errado aqui, capítulo 20, verso 11 em diante. Interessante, Ezequiel está vendo as abominações que está acontecendo em Israel, né? As transgressões, os mandamentos. E interessante que o que Deus vai pedir para o povo é permanecer firme no quê? No sábado. Interessante isso. Dê-lhes os meus estatutos e fiz-lhes conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se cumprir, né? Não é o judeu, né? Não é o israelita, é o ser humano. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Olhem, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Sou eu, não é a igreja romana, não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, é o Senhor. E não é a igreja adventista também, tá? Não é a igreja adventista, nem o pastor Adriano. É o Senhor que santifica. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos, profanaram o que, gente? O sábado. Olha, Deus faz questão de dizer aqui, né? Pois o seu coração se voltava para os ídolos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Olha aí, perfeito. Santifique os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. E esse Deus, gente, é o Deus dos judeus, é o Deus dos adventistas, é o Deus de todo ser humano que abraça a aliança, né? É isso, gente. Não, não, isso aí é para Israel. Não, isso aí é para os levitas. E não é para a igreja, né? Não é para a igreja. Besteira, gente, besteira. Continuando. Olha agora em Apocalipse. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra os restantes, né? A sobra. Né? Quem são essa sobra? Os que guardam os mandamentos de Deus, né? Não só o sábado, mas todos, né? E tem o testemunho de Jesus, né? Olha aqui a graça, né? A graça e a fidelidade, né? Interessante que o testemunho de Jesus vai dizer que é o dom de profecia, né? Que aí estaria sobre a igreja, orientando, fazendo com que o povo voltasse às escrituras, voltasse à fidelidade a Deus, né? Outro texto, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos segundo a Bíblia? Os que guardam os mandamentos de Deus. Não, peraí, tem os mandamentos de Deus e tem o mandamento de Jesus, né? Isso faz diferença. Não, é para guardar os mandamentos de Jesus, porque agora é Jesus, né? Não, mas quem entregou as leis? Foi o Deus Pai ou Deus Filho? Tá vendo? Eles mesmos se enrolam nos argumentos. Está escrito aqui, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quais são os mandamentos? São 633, porque se você não guardar os 633, não vale também. É outro absurdo, né? Porque dentro dos 613 ordenanças, né, que dentro deles também tem os mandamentos, né, as ordenanças era para um momento específico, geográfico no tempo, onde contemplava Israel como nação. Mas depois que Israel não era mais nação, não tinha como praticar. Outra coisa, não tem mais templo, não tem como mais praticar certas cerimônias que eram ordenanças. Então é inviável, gente. Jesus veio e parte dessas cerimônias foram se cumpridas em Cristo, no ministério terrestre e agora celestial de Jesus Cristo. Então, outro argumentinho balela. Não, vocês têm que fiel nos 603 mandamentos. Nem Jesus, olha aqui, nem Jesus guardou 603 mandamentos. Aí você vai falar assim, então Jesus pecou? Não, Jesus não pecou. Porque tem ordenanças ali que é só para mulher, é só para sacerdote. Eu não sou mulher e eu não sou sacerdote. E aí, perdi a salvação? Bobeira. Eu sei que a lei de Deus é o todo. Porém, todavia, entretanto, a gente tem que entender que existem aspectos da lei que elas são específicas, temporais. Mas um aspecto atemporal, né, universal, são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, né? Inclusive está lá o 4º mandamento. Muito bem. Agora, olha que impressionante, dentro do contexto que o Frei falou, daquele texto de Apocalipse 13, olha o que nós encontramos.
Enquanto há perseguição dos dois poderes contra os fiéis, no capítulo 13, no capítulo 14, esses fiéis estão pregando, dando uma mensagem. Nós cremos que são as 3 mensagens angélicas, que nós, adventistas, entendemos que somos um povo remanescente escatológico e um povo remanescente escatológico, um povo remanescente soterológico não, né? Missiológico e eclesiológico, pode dizer, mas soterológico não. O que eu estou querendo dizer? A salvação não vem pela igreja adventista. Não é isso. Mas as 3 mensagens angélicas dos últimos dias é uma missão da igreja adventista do sétimo dia. Nós entendemos que nós temos como dever pregar as 3 mensagens angélicas. A primeira está aqui, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Olha, interessante, ele é imutável, ele não muda, né? Mas para alguns irmãos evangélicos caducou as coisas no passado lá, né? Para pregar os que habitam na terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz: temam a Deus e deem glória. Lembra dessa expressão lá em Eclesiastes? Temam a Deus, ó, temam a Deus, dai glória, pois é chegada a hora do quê? De julgar. Lá Salomão falou que vai chegar o tempo. Apocalipse dizendo, já chegou o tempo. E nós cremos que esse marco temporal é 1844. Mas é um assunto para um outro vídeo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Fonte das águas é uma referência ao dilúvio, tá? É o juízo, quando lá em Noé abriu-se as comportas e as fontes das águas, né? Foi um juízo que caiu sobre a terra, né? Então aqui é uma chamada para temer a Deus, adorar o verdadeiro Deus. Que Deus é esse que é para adorar? É o que criou o céu, a terra, o mar, né? Agora olha só o que diz no mandamento lá, Êxodo capítulo 20, verso 8, em diante, né? Lembre-se do dia de sábado para santificar. 6 dias você trabalhar e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Ok, por quê? Qual é a razão? Porque em 6 dias o Senhor fez o quê? O céu, olha lá, ó, a terra, olha só, pai, coincidência ou Jesuscidência, né? E o mar, e tudo que neles há, inclusive as fontes das águas. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então ele descansa, abençoa e santifica. Não foi domingo, não foi sexta-feira, não foi quinta, não foi terça, foi sábado. Quem disse isso foi Deus, não os adventistas, tá bom? Muito bem, então eu faço minhas conclusões aqui para a gente terminar, tá bom? Preparados aí? Primeira conclusão. A salvação, e aqui é um disclaimer, isso aqui é importante, senão vai falar que eu sou legalista, né? São salvos. O sábado importa em salvação, já tem vídeo no canal explicando sobre isso, né? Todos os mandamentos importam salvação. Porque se você diz que é salvo e mata, você não foi salvo. Se você diz que é salvo em Jesus e mente, fica mentindo, enganando as pessoas, você não foi salvo. Então, realmente, a mentira importa em salvação, porque demonstra que você não foi salvo. O sábado importa em salvação, a frase tão conhecida de Ellen White. Claro, se você diz que é salvo, mas guarda outro dia, então você não foi salvo. Salvo do quê? Né? A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Nossa fidelidade à lei não é a garantia para ser ou permanecer salvo. E aqui mais uma coisa importante, para você, irmão adventista, está me assistindo. A salvação vem exclusivamente pela graça. A tua permanência na salvação não é porque você está guardando os mandamentos, queridos, é porque você está buscando a graça dia após dia e ela é derramada sobre você. A fidelidade, guardar os mandamentos, é o que, pastor? Não é para ser salvo ou para continuar salvo, como eu fui no programa da Hit TV, né? Me colocaram lá como se fosse o legalista, que para permanecer salvo eu tenho que guardar os mandamentos. Não é assim que nós acreditamos, né? Então vamos lá, diz assim, ó. Mas a graça que eu continuo aceitando, a mesma graça que perdoa é a mesma que me dá poder através do Espírito para guardar a lei em demonstração de gratidão ao amor de Deus manifestado em Jesus Cristo por mim. Percebe? Eu guardo os mandamentos porque eu amo a Cristo. Eu guardo os mandamentos porque o Espírito me deu a graça e o perdão e poder para ser fiel. Então não é sábado, não é decreto dominical que vai me salvar. Não é isso, gente. Não é isso. É uma resposta. Minha fidelidade a Deus é uma resposta do amor que eu tenho por Ele. É isso, gente. Pelo amor de Deus. Então vamos lá.
A Bíblia toda pede fidelidade a Deus em tudo, inclusive no dia verdadeiro de adoração, sempre lembrando de um acerto de contas, o juízo. Teremos um acerto de conta. Nós teremos um acerto de conta. Como pode, as pessoas falam assim, morreu, vai para o céu. Aí está lá na glória. Aí depois vai voltar para ressuscitar, para ter um juízo. É um absurdo que acreditam nisso. Gente, morreu, fica descansando. Quando Cristo voltar, aí haverá o juízo. Então eu não sei, o pessoal fala que morre, vai para o inferno, morre, vai para o céu. Então para que juízo? Para que juízo? Ou para que volta Jesus se as pessoas ressuscitarem e já estão lá no céu ou estão lá no inferno? Percebe que as pessoas fogem de tudo da fidelidade para encarar o acerto de contas, né? Muito bem. As profecias apontam para um sistema corrupto que mudaria os tempos e a lei, trazendo sobre si a adoração dos seus seguidores. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, né? Apocalipse capítulo 12, 13, 14, estão tudo interligados. No tempo do fim, leis serão impostas, obrigando a todos a a todos adotarem este falso sistema, que é político e religioso, né? Com benefícios econômicos para os fiéis, ok? Mas com pena de morte para os desobedientes. É claro isso. Frei concordou com, né? Beleza. Agora eu vou dizer porque tem um detalhe aqui no que eu vou colocar, que talvez alguns se escandalizem, né? Então eu não vou colocar a igreja adventista, eu vou colocar Adriano. Adriano Cecílio, faltou assinar aqui, né? Entendo que entre estas leis impostas por esta nova ordem mundial, coloquei até entre parênteses, né? Porque tem tanta gente falando tanta besteira de nova ordem mundial, eu coloquei entre aspas aí, né? Esse novo sistema aí, né? Estará a obrigatoriedade em aceitar um dia falso de adoração. Aí eu coloquei entre parênteses, domingo ou qualquer outro que não seja o verdadeiro, no caso, o sábado. Como assim, pastor? A igreja sempre falou que é o domingo. Eu entendo assim, que é o domingo, ok? Tipo assim, 90% acredito que será o domingo, né? Mas se não for o domingo, se for a segunda, se for a terça, se for a quarta, não importa o dia que seja, se é domingo, terça, quarta. O importante é o seguinte, é o dia verdadeiro. O que você faz com o dia verdadeiro? Você pisa nele? Qualquer dia que você elege contra o dia verdadeiro já é um erro, entende? Então assim, é o domingo? Eu creio 90%, vou dizer assim. E os adventistas dizem que é o domingo, né? Nos documentos oficiais é o domingo, ok? Beleza. Mas vai que de uma maneira sutil Satanás engana, porque veja, nós chamamos isso de decreto dominical. Eu vou ler aqui, né? Mas e se for um decreto sabático? Até o irmão da nossa igreja aqui, o André, ele falou uma coisa interessante sobre esse assunto, né? Vou dar os créditos para ele, né? O irmão André fala assim, pastor, já pensou? Que a gente fala decreto dominical, mas tudo que a gente fala sobre descanso, sábado, o pessoal aceita, não tem que descansar mesmo, o corpo precisa, não, nós precisamos para o tempo da família, toda a ideia que nós entendemos do sábado, só que eles jogam para um outro dia, o domingo. Será que não será um decreto sabático? Só que é um falso sábado. Só que nós adventistas, antes de acontecer, damos o nome de decreto dominical. Mas vai que é um decreto sabático. Estou falando heresia? Coloca aí nos comentários, né? Então, pode ser que os mínimos detalhes a gente não tenha conhecimento. Talvez não seja decreto dominical, seja um outro nome, mas o que é importante é o quê? É o que eu faço aqui na minha ressalva. Ó. Mas o ponto importante para mim é a obrigação da não santificação do dia verdadeiro, o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado. Esse decreto é bem conhecido entre os adventistas como decreto dominical. Então assim, não é eu não trabalhar nos outros dias que fará com que eu abrace, né? Não, é quando eu pisar a lei de Deus. Quando eu santificar um dia falso ou deixar de santificar o dia verdadeiro, eu estarei dizendo para todo mundo que eu prefiro o meu conforto, eu prefiro ter dinheiro e condições, né? Então esse é o preparo. Não é o que o Frei está dizendo. Qual é o preparo, pastor? É eu desde já viver uma vida de fidelidade em Deus em tudo. Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir e também o sábado. Para que quando vier provas futuras, que é nesse caso que a gente está apontando aqui, eu decida ficar ao lado de Jesus. Sendo cristão, eu fico com a palavra de Deus, não o que o povo está criando. É essa a ideia. Então, a última conclusão é: o decreto dominical será o mecanismo de escolha para a adesão ou não
do sistema falso. Percebe? O pastor, o Frei está dizendo, não, se você é cristão, tem gente sendo perseguida no mundo porque é cristão. Eu não vejo aqui no Ocidente, nós não seremos perseguidos por ser cristão. Nós seremos perseguidos pelo aquilo que nós cremos, pelo nosso fundamentalismo nas escrituras sagradas, pelo nosso conservar os bons princípios, né, e a moralidade. É por isso que nós seremos perseguidos. Agora, no Oriente, em alguns lugares onde o cristianismo, ser cristão, é sinônimo de morte, de rebeldia, ok, mas aqui no Ocidente, queridos, envolvendo os Estados Unidos aqui, não será porque eu sou cristão, mas pelo aquilo que eu acredito ser o cristianismo. Isso é muito claro, ok? E agora termino um bônus para vocês aí, né, sobre declarações de Ellen White sobre esse assunto. Olha que interessante. Vamos lá que o vídeo já está ficando longo, mas tem muito conteúdo aí, viu? Acredito que mereça um like aí, uma inscrição por esse conteúdo aí, né? Vamos lá. Olha que interessante. Então, declarações de Ellen White sobre o decreto dominical, né? Não conseguimos ver como a igreja romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E realmente, tem muitos protestantes aí que não aceitam a idolatria da igreja romana. Porém, todavia, entretanto, né? E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Né? Isso ela está falando em 1886. Meu Deus, olha quanto tempo. E naquela época era um absurdo falar o que ela está falando aqui, né? Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infabilidade, verdade. É o protestantismo que mudará. Olha aí. A adoção de ideias liberais, que eu estou falando para vocês, de sua parte, o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Roma não muda, mas as igrejas que estão se apostatando, abraçando as ideias de Roma, estão liberando seus costumes, os bons princípios, né? As pautas progressistas, né? Vão cair de abraço com Roma. É uma declaração de Ellen White e eu creio que faz muito sentido e muito atual o que está acontecendo aqui, né? Avancemos. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, né, isso é muito forte no dia de hoje, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios da sua Constituição, olha como que é sério o que ela está dizendo, que fizerem dela um governo protestante republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e a falsidade do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Nós cremos que está chegando esse momento, tá? Então quando acontecer, aí vocês vão lembrar disso, né? E aí tomara a Deus que a fé seja aceita. A questão do sábado será o ponto controverso no grande final conflito. Olha, grande final conflito, em que o mundo inteiro há de ser envolvido. Queridos, se isso aqui não é profecia se cumprindo, eu não sei o que é. Nunca se falou tanto sobre o sábado, quanto a igreja adventista, quanto a guarda do sábado. Nunca se falou tanto, se escreveu tanto, se publicou vídeo e falou. Ou eu estou dentro de uma bolha, né? Porque isso está sendo cada dia mais falado sobre a questão do sábado. Isso ela escreveu lá em 1800 e bolinha, né? Estamos vivendo em tempos preciosos. O que mais? O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas. Nossa, sério? Vai acontecer isso? Nem percebi, né? Porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristo. E aí, gente? E aí? É loucura da cabeça de Ellen White o que ela está dizendo aqui? Hoje você percebe claramente. As pessoas têm uma certa orija, sei lá, tem horrores contra a gente, né? Porque a gente guarda o sábado. E as pessoas estão abraçando as doutrinas de Roma, né? O que Roma instituiu e abraçou segue normal, né? Mas a adoração à imagem não, né? Mas as outras coisas tá abraçado junto, né? Triste. E para finalizar,
O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Toda nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento, como eu falei para você, né? O nome, a marca e o número, né? Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e o opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, é o que nós estamos falando. O que foi manifestado pelo papado quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Nós acreditamos que isso voltará. E mais, todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a infidelidade. Toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem, recebem o sinal, não é? Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto do que, gente? Ódio universal. Tá? Ai, pastor, vocês estão... É vitimismo. A igreja adventista é vítima, olha só, ficam atacando ela. Tá aqui, é o que nós acreditamos, né? Isso aqui tá muito claro, ó. Porque falam que a gente é legalista, que a gente adora Ellen White, que somos uma seita, que somos hereges, e a gente apenas está dizendo: vamos guardar os mandamentos de Deus, vamos ser fiel ao Senhor, não para ser salvo, mas porque somos salvos, né? Muito bem. E aqui tem a fonte de pesquisa aí para você. Gente, esse vídeo me estressou porque acho que tem coisas entaladas aqui que eu quero falar e às vezes eu não falo, né? Mas tá aqui, gente, tá aqui. Eu apresentei textos bíblicos que vai vir um cidadão, sei lá, o Josefino, não sei da onde, vai colocar assim: olha só, o adorador de Ellen White, já colocou texto de Ellen White, eles adoram Ellen White, olha lá, é doutrina da cabeça de Ellen White. É um cidadão ignorante, né? É massa de manobra de Satanás. Esses são os comentários que eu coloco aqui. Eu coloquei aqui, ó, concordância em partes com o Frei. Depois eu coloquei base bíblica daquilo que eu falei, fiz as conclusões, e de Gorja coloquei declarações de Ellen White que vão se cumprir e estão se cumprindo, tá? Que não é doutrina para nós, mas existe coerência bíblica nessas revelações, porque nós queremos que ela recebeu o dom de profecia. Então essa palavra deve fazer com que a gente se volte para as escrituras para ver se é realmente o que ela está dizendo. Esse é o verdadeiro dom de profecia, levar o povo às escrituras para estudar a Bíblia. Então, queridos, haverá uma marca da besta, haverá uma união de poderes. Como o Frei falou, se você fizer parte desse sistema, você vai ter seus benefícios. Se você não fizer parte desses benefícios, até será boicotado economicamente, até perder a vida. Tá? Mas como isso se dará? Como isso? A proposta adventista é que haverá um momento em que aqueles que aceitarem, seguir essa nova ordem mundial, que será pisada a lei de Deus, essa pessoa terá feito a decisão. E nesse momento, ao aceitar esse poder por causa de benefícios próprios, em detrimento da lei de Deus, será marcado, não é visivelmente, né, mas na testa. Deus quer imprimir a lei na mente. Satanás está querendo fazer a mesma coisa. Percebe isso, gente? Então, eu acredito que é plausível esse decreto dominical. Não sei se será decreto sabático, mas haverá um momento em que esses poderes pisarão a lei de Deus. Pergunto para você que está me assistindo: faz sentido o que eu estou dizendo? Não é melhor a gente se preparar, sendo fiel hoje, a partir de hoje, a viver fiel em Deus em tudo, em todos os mandamentos, inclusive no quarto mandamento, a lei de Deus, no sábado? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Deixa eu ir caminhar para minha lida, tá bom? Deixa aí nos comentários sua opinião, curta, compartilhe. E valeu, gente. Valeu. Bora lá. Assista os últimos vídeos, viu? Fui.